Então, começamos a partir de hoje uma série de aulas a respeito da solução das questões que caíram na prova da SPSEC. Nós tomamos como primeiro assunto termodinâmica, que é muito importante na maioria dos concursos, tá? Então vamos ao primeiro exercício. Diz o seguinte: um gás é comprimido no agente externo e ao mesmo tempo em que recebe 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho desse agente externo é de 600 joules, então qual é a variação da energia interna do gás? Então, vamos lembrar o primeiro princípio da termodinâmica, que é quantidade de calor igual a trabalho mais variação de energia interna. Algumas características são importantes que você tenha um domínio. Então, por exemplo, quando ele fala em variação da energia interna, você tem que lembrar de quê? Então, a energia interna, ela é a função da temperatura. Tá? Então, pode estar qualquer variável do gás. Você não vai ter informação sobre energia interna, a não ser que você tenha informação sobre a temperatura. Ok? E a temperatura está associada também às velocidade média das moléculas. Então, lembrando que temperatura é estado de agitação, quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das moléculas. Menor a temperatura, menor a velocidade média das moléculas. Então, daqui nós vamos tirar algumas consequências. Se a temperatura está aumentando, então nós vamos falar que a variação da energia interna do gás também está aumentando. E ela acaba sendo positiva. Se a temperatura estiver diminuindo, a variação da energia interna também estará diminuindo, será negativa. E numa última situação, se a temperatura permanecer constante, a variação da energia interna. Então, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. Temperatura constante, a energia, a variação da energia interna é zero. Então, dessa relação aqui, nós vamos ter uma consequência muito interessante que é muito cobrada nos concursos, tá? Toda vez que ele perguntar qual que é o ΔU em um ciclo, ΔU em um ciclo sempre é zero. Por quê? Porque o ciclo, o gás sai de uma posição inicial, passa por vários estados e termina o ciclo na mesma temperatura inicial. Portanto, ao terminar um ciclo, a temperatura final vai ser sempre igual à temperatura inicial. ΔU do ciclo é zero. Gente, guarde bem esse conceito que vocês vão usar para resolver muitos exercícios, tá? Segundo conceito importante que você tem que saber é a respeito do trabalho. Assim como a energia interna é função de temperatura, o trabalho é função do volume. Quer dizer que você só terá informação do trabalho se você tiver informação do volume. E aí nós também teremos três consequências. Se o volume aumenta, quer dizer, o gás está sofrendo uma expansão, significa que o gás está realizando o trabalho. Se ele realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Se o volume estiver diminuindo, ou seja, o gás está sofrendo compressão, ele recebe trabalho. E esse trabalho será negativo. E é claro, na terceira situação, se o volume for constante, o trabalho trocado é zero. Ele não realiza, recebe. Agora, quando nós formos aplicarmos isso na prática, nós vamos desenhar o sistema como se fosse um conjuntinho aqui, ó. Então aqui dentro está o meu sistema, aqui dentro está o meu gás.
ele pode receber trabalho ou realizar trabalho. Então, nós vamos dizer o seguinte: do lado direito do meu ciclo, ele pode realizar trabalho, ou seja, o volume aumenta, como ele pode também receber trabalho. Nesse caso, o volume estaria diminuindo. Então, realiza trabalho, recebe trabalho. Do lado esquerdo, vai entrar e sair calor, ou seja, ou ele recebe calor, ou ele perde calor. Né? Toda vez que ele recebe calor, a quantidade de calor é positiva. Toda vez que ele cede calor, a quantidade de calor é negativa. Então, aqui eu trabalho positivo, e aqui o trabalho é positivo. Certo? E aqui dentro, quem que está? Aqui dentro seria a energia interna. Aqui dentro seria como funciona o meu ΔU. Pode aumentar, pode diminuir, como pode ficar constante. Vamos pegar um exemplo bem prático disso, que depois, quando nós formos para o exercício, ele vai ficar bem simples, tá? Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Nós vamos ter um sistema. Vamos imaginar que ele recebeu, só como exemplo, tá? Uma quantidade de calor de 100 joules. E realiza um trabalho de 80 joules. Pelo princípio da conservação de energia, o que nós temos? Ele recebeu 100 e forneceu para o meio 80. Está faltando quanto? 20. Onde é que ficaram esses 20? Esses 20 ficaram armazenados. Ali que está a energia interna. Então, houve um aumento da energia interna. Então, ΔU aumentou. De quanto? 20 joules. Consequentemente, a temperatura também aumentou. É uma coisa interessante que, geralmente, quando aparece nos vestibulares ou nos concursos, o aluno erra a seguinte pergunta: toda vez que eu forneço calor a um corpo, a um gás, ele vai aumentar a temperatura? A maioria das pessoas confunde achando que sim, mas olha só essa situação. Ele vai receber 80 joules sob forma de calor e vai realizar trabalho de 100 joules. Veja, ele recebeu calor. Quanto? 80. Mas cedeu sob forma de trabalho 100 joules. O que aconteceu? O saldo da saída, né? A nossa saída está muito maior do que na chegada. Isso implica que a minha energia interna deve ter o quê? Diminuído. Diminuído de quanto? 20 joules. Então, essa energia interna é como se fosse a poupança de um gás. Ele pode fornecer, como pode armazenar. Né? Então, olha aqui uma situação interessante também. Vou pegar esse sistema e vamos colocar assim, ó. Ele recebeu 50 joules sob forma de calor e cedeu 50 joules sob forma de trabalho. Tudo que entrou saiu. Então, quanto foi meu ΔU? ΔU vale zero. Isso quer dizer que a temperatura permaneceu o quê? Constante. Então, sempre nós vamos estar fazendo essas relaçõezinhas, né? Sempre a gente vai estar relacionando esse princípio aí. Agora, vamos voltar ao exercício para a gente ter novamente os dados. Então, nós temos um sistema. Esse sistema foi comprimido, que ao mesmo tempo que recebe um calor de 300 de uma fonte térmica. Ok. Então, vamos lá, colocar o meu sistema. Ele diz que o sistema foi comprimido, então o trabalho chegou ali. Certo? E, ao mesmo tempo, o que aconteceu com o calor? Recebe calor de 300 joules. Então, recebe, pode indicar, recebe um calor de 300 joules. Sabendo que o trabalho no agente externo é 600 joules,
Então, esse trabalho que ele recebeu foi de 600 joules. O que acontece com a energia interna? O que aconteceu aqui dentro? Entrou 300, entrou 600. Não saiu nada? Não. Então, isso quer dizer que o meu ΔU aumentou. Delta aumentou. Aumentou de quantos? Não perdeu nada? Então, ele deve ter aumentado de 900. Então, se nós formos olhar agora a alternativa, 900 joules, alternativa letra A. Bem tranquilo, desde que você domine o conceito. Agora vamos para o próximo exercício. Exercício número 7. O que ele está dizendo? Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho. Em relação ao gás, no final do processo, podemos afirmar que, durante o experimento, um gás perfeito é comprimido. Então, vamos tentar montar esse esquema. Né? O gás, ele é comprimido. Então, nós temos aqui um sistema. Se ele é comprimido, significa que vai entrar trabalho. Está diminuindo. Pensa assim, quando ele realiza trabalho, ele expande, joga o êmbolo para fora. Quando ele recebe trabalho, o êmbolo joga o gás comprimindo ele. E ele falou que o processo é adiabático. O que acontece no processo adiabático? O processo adiabático é aquele em que a troca de calor por meio externo é nulo. Então, do lado de cá, nós não vamos ter nem entrando calor, nem saindo calor. Então, a energia só chegou, só entrou no gás. Eu não sei o valor, tá? Não preciso porque a questão é teórica. Então, se entrou energia, significa que essa energia ficou armazenada. Significa que o meu ΔU cresceu. Então, meu ΔU, deixa eu mudar a cor aqui que não ficou legal. Meu ΔU aumentou. Se meu ΔU aumentou, quer dizer, a energia que ele recebeu ficou armazenada, não saiu nada, significa que a temperatura aumentou. Então, vamos lá. Volume diminui e a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, significa que está aumentando o quê? Velocidade de translação das moléculas. Tá? A temperatura está relacionada com a velocidade. Então, as moléculas se tornaram mais velozes, num volume o quê? Menor. O que vai acontecer com a pressão? A pressão aumenta. Né? Os gases estão aumentando a velocidade e o recipiente está diminuindo. Então, a pressão lá no interior ficará muito maior. Então, vamos ver qual das alternativas que nós temos aí. O volume aumentou? Não. Ele disse que sofreu compressão, né? O volume diminuiu, certo? A temperatura diminuiu? Não. Volume diminuiu, temperatura aumentou e a pressão diminuiu? Não. Volume diminuiu, temperatura aumentou e a pressão aumentou. Correto. Né? Então, ficaria aí a resposta da D. Sem delongas, vamos para o exercício 16, que também é um exercício de termodinâmica. Então, vamos fazer a leitura aí do enunciado. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica. Bom, isobárica, pressão constante. Sob uma pressão de 4 vezes 10 ao cubo, Newton por metro quadrado, o volume diminui de 0,2 metros cúbicos. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 ao cubo joules de calor. A variação da energia interna do gás foi de... Vamos retomar novamente a solução. Então, nós temos aí, de acordo com o que ele diz, é o que o gás sofreu uma compressão. O trabalho está chegando, o volume está diminuindo, e nós sabemos também que esse trabalho é negativo. Ele pergunta qual a variação, o que aconteceu com a energia interna.
se ele sofre uma compressão, será que dá para calcular a quantidade de trabalho que tem aí? Tá, né? Qual que é a quantidade de trabalho? Se a pressão é constante, existe uma fórmula para calcular esse trabalho. Tá? Se a pressão é constante, como é que eu posso calcular esse trabalho? Trabalho P vezes V. Então, o trabalho vai ser igual a pressão, 4 vezes 10 ao cubo. E houve uma variação de volume de 2. Como o volume diminuiu, o volume final é menor do que inicial, então ΔV vai dar negativo. Nós já sabíamos que o trabalho era negativo, né? Toda vez que há uma compressão. Então, variação de 2. Então, o trabalho corresponde a 0,8, 10 ao cubo. Portanto, nós temos aqui, que está chegando aqui, sob forma de trabalho, 0,8 vezes 10 ao cubo joule. Certo? Quer saber o que aconteceu lá dentro? Tudo bem. O que aconteceu com o calor? Ele diz o seguinte, que durante o processo o gás perde 1,8 vezes 10 ao cubo. Perde, então ele está cedendo calor. Quanto ele está cedendo de calor? 1,8 vezes 10 ao cubo joules. Então acho que ficou fácil de analisar, né? Saiu quanto? 1,8. 1,8 de energia, saiu. Entrou quanto? 0,8. Tudo vezes 10 ao cubo, né? Entrou 0,8 e saiu 1,8. Então, o que aconteceu com a energia interna? Então, a energia interna deve ter diminuído, né? Então, delta diminuiu. Diminuiu de quanto? Bom, se chegou a 0,8 e saiu 1,8, diminuiu de quanto? De 1, 10 ao cubo. Não. Negativo. Então, se nós olharmos a alternativa certa, seria menos 1 vezes 10 ao cubo joules. Letra certo? Então, esses são os exercícios que envolvem termodinâmica. A seguir, nós faremos exercícios com respeito a gases e com respeito a ciclo. Ok? Então, aguardem.